E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende como analisar o gráfico de forma correta, para você poder fazer suas negociações com segurança, sabendo o que acontece no gráfico. Hoje, OTC, né, fim de semana, domingo, não temos o mercado aberto, mas podemos operar o gráfico em OTC. Então vamos para os ativos, vamos ver o que os ativos têm a nos oferecer. Eu me lembro que ontem eu utilizei a conta digital, vamos ver, binárias, eu utilizei a digital ontem, pagando um pouquinho mais que a binárias, né? Vamos dar uma olhada então na digital aqui, vamos ver como está o trabalho da digital. Ó, preço chega em região, uma bela região aqui. Se esse preço continuar nessa região, mostrar esse desejo de realmente trabalhar ali, ele pode fazer mais um candle. Já chegou num suporte aqui, ó, nessa região. Veio, fechou corpo, fechou pavio, deixou um padrão aqui. Pode o gráfico chegar até essa região aqui. Então, ele tem espaço para fazer mais um movimento de um candle de alta. Lembrando que, por exemplo, aqui nessa região, ó, eu não faria continuidade do preço. Por quê? Por uma questão de contexto gráfico, tá? Aqui, Cadu, mas aqui também, ó, não tem uma região próxima? Tem, mas olha a região que ele tem para fazer um candle e olha aqui a região que ele tem para fazer um candle. Você começou a prestar atenção que se você der tempo de análise no gráfico, você vai entender o porquê que às vezes você toma uns loss, nada a ver? Compreendeu? Tá lá, ó. Fechou. Olha aqui, ó, quando eu aproximo o gráfico, olha o espaço que eu tenho aqui para que tenha um outro candle aqui nessa região. Ó. Eu tenho um candle para abrir e fazer movimento? Tá, tem se ele fizer rompimento, né? Mas não é algo claro. Por quê? Por causa do contexto da tendência. Agora aqui, olha a diferença do movimento aqui nessa região. Olha o padrão que ele faz aqui nessa região. Olha o espaço que ele tem aqui de movimentação, que ele poderia vir até essa região aqui, ó, onde está traçado minha linha. E o que ele faz? Ele fecha até um pouquinho acima, né? Então, nesse contexto, eu já consigo fazer uma operação aqui contra a tendência, onde se ele romper essa região, ele vai vir buscar justamente essa outra região de cima aqui do gráfico. São contextos, né? São contextos que a gente consegue fazer conforme a gente vai analisando o gráfico. Então, ó, primeira entrada, perfeito, Euro USD, trabalhando aqui em Euro USD nessa região de demanda, nessa região de suporte. Esse padrão aqui que aconteceu nessa região, me dando um gatilho de entrada, a possibilidade de continuar o trade ali nessa região, você pode ver alguns trades que eu faço com base em alguns padrões que eu utilizo. Alguns padrões de vela, por exemplo, que eu deixo aqui. Não são todos os padrões que existem de vela para você fazer um movimento do gráfico, mas são os que eu mais utilizo. Então eu deixo esse book aqui inteiramente grátis para você que está chegando no canal, está tendo contato com o canal agora. Se você ainda não fez o download, você pode fazer. São 36 páginas, ó, de estudos em relação a padrão de vela. É simples, você vai entrar no meu canal do YouTube. Abaixo de toda videoaula você vai ter o link do Telegram. Onde você pode encontrar o link do Telegram também? Aqui, ó, no banner, no canto direito. Aqui estão todos os links para você ter contato comigo. Tem aqui o Telegram para você fazer o download do e-book. Tem meu WhatsApp caso você tenha alguma dúvida em relação ao treinamento. Tem o Instagram também para você me seguir, mandar dúvidas no direct. E tem o link aqui do treinamento para você que quer fazer o treinamento e realmente aprender como é que se faz análise.
Quando você entra aqui no Telegram, você vai ver aqui em cima, ó, mensagem fixada. Você vai clicar sobre ela e vai abrir um link, 2 links para você escolher qual link você quer para fazer o download. Aqui no canal do Telegram, você vai ver resultados dos alunos, ó, como o Rivanildo mandando logo cedo hoje seus resultados. Aqui a Andréia também, ó, mandando seus resultados. Olha que interessante. Olha a sequência da Andréia aqui. E olha o que ela diz. Opa, eu abri toda a tela da Andréia, mas é até bom, né? Porque dá para você ver, ó. Olha a sequência linda dela. E ela diz assim, ó, professor, boa noite. Olha meus resultados depois de revisar todas as aulas. Essas aulas que ela diz de revisão é do treinamento. Então, eu sempre falo para quem vem estudar. Você vai estudar, vai assimilar o que é análise gráfica, vai aprender, vai ponderar o passo a passo. Depois que você começar a estudar, muitas, mas muitas pessoas vão falar assim, nossa, é a primeira vez que eu vejo isso, primeira vez que eu vejo aquilo, eu não tinha pensado o gráfico dessa forma, para mim é tudo novo, eu nunca vi isso em lugar nenhum. É sempre aquilo que eu ouço. E aí o que você vai fazer? Você vai revisar material, você vai refazer as aulas. Olha aí o exemplo da Andréia. Quanto mais você se aprofundar no conhecimento, mais confiança e técnica você terá para apertar o botão, entendeu? Então é um processo de estudos, de aprendizagem, onde você vai aprender, mas depende de você. Se você fizer como a Andréia, estudar, revisar, analisar, fizer o diário, anotar as falhas, corrigir as falhas, você vai fazer isso aqui, ó, como a Andréia está fazendo, em pleno OTC, né? Pleno OTC. Aquele que é tão temido por todos, dá uma olhada. É possível ter lucros em OTC? É óbvio. É só você ter técnica e saber o que fazer no gráfico. Então eu subo aqui, ó, por exemplo, aqui o José, dá uma olhada. Mais um dia positivo. Isso aqui são alunos que operaram no OTC, tá mandando resultados aqui. O OTC começou justamente nos primeiros dias do mês, né? Aqui o José também batendo meta, ó. Aqui o Juliano batendo meta, fazendo uns testes aqui em OTC. As aulas que eu subo aqui. Então você pode entrar no canal do Telegram e ver os alunos, ver os resultados, aprender um pouco com eles, ver as aulas que eu subo aqui para o canal do YouTube. Se você quiser também me seguir aqui no Instagram, me segue aí, ficar a par dos assuntos. Você pode mandar um direct para tirar alguma dúvida comigo. Meu Instagram, Cadu Rinaldi. Aqui tem um link de aquisição também, que você pode fazer aquisição a qualquer momento do dia, da noite, fim de semana, sábado, domingo. Lembrando que está com 60% de desconto. Uma vez apenas você faz o pagamento da aquisição e tem acesso vitalício, com direito a tirar dúvidas diretamente comigo, tá bom? Eu que sou o seu suporte de tira dúvidas, eu que te ajudo a entender o gráfico caso você tenha dúvida, tá bom? Bom, olha aqui, o gráfico chegou em região, fez movimento, chegou em outra região aqui, ó, é o mesmo ativo, né, que nós estamos trabalhando. Será que a entradinha de compra foi boa aqui, ó? Dá uma olhada, preço continuou subindo, tranquilo, é só a gente compreender o gráfico, né? Vamos lá para Euro USD novamente, Euro JPY, vamos ver o que o gráfico está fazendo. Esse gráfico do Euro JPY, ele já tem uma volatilidade a mais, né? Você percebeu que ele já é um gráfico mais volátil, com muito pavio na região. Ó, olha como que ele está chacoalhando, olha como que as velas sobem e descem. O que que eu faço? Simples, ó, fecho Euro JPY e vou para outro ativo. Não vou ficar perdendo tempo ali num ativo tão volátil como esse. Deixa eu dar uma olhada aqui. Também Euro GBP, ele aparenta estar bem volátil, ó. Algumas regiões interessantes que podem travar o movimento lá atrás. Porém, essa movimentação aqui, com essa volatilidade toda, acredito que ele continue fazendo uma queda ainda. Por quê? Porque, ó, quando a gente olha aqui no gráfico, ele chega numa máxima de uma região, não é? Não chegou numa máxima da região? Chegou. Quando eu olho essa tendência aqui, ó, entendedores entenderão. Olha essa tendência aqui. Quando ele chega aqui nessa região, que região que é essa? Ó, que região que é essa? Módulo 12, né? Essa região. Então, o que que ele vai fazer para romper essa região aqui? Para romper essa região aqui, ele vai
precisar de combustível. O que é isso? Ele vai precisar abastecer, ele vai precisar ganhar força, ele vai precisar ganhar volume financeiro. Pena que a gente não tem um volume aqui em OTC, senão ficaria mais claro isso para você. Ele precisa voltar, tá lá, ó. Entradinha foi perfeita, né? Eu fico de cara às vezes com essas entradas, né? É muita perfeição, o gráfico é coisa linda. Ó, eu chego aqui nessa estação, vamos supor aqui que aqui é a estação 101, tá? Estação 101, tá? Cadu, por que 101? Ah, porque tem a BR-101 aqui, me veio a memória 101. Estou na estação 101. Aí eu falo, poxa, eu quero continuar uma viagem mais para o norte. Só que não tem posto de combustível. Eu preciso me encher de combustível. Aí eu tenho um posto de combustível, né? Gas. É assim que escreve, que fala em inglês. Eu tenho um posto de gasolina aqui. Tenho um posto de gasolina aqui. E tenho um posto de gasolina aqui. Aí você tem que entender as tendências. Você tem que entender as tendências, compreender tendência, analisar tendência. Por isso que você vem estudar comigo, onde você vai aprender tudo. Ó, tem um posto de gasolina aqui, tem um posto de gasolina aqui, tem um posto de gasolina aqui. Aí você pensa assim, poxa, para eu chegar lá no norte, eu preciso abastecer meu carro. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que voltar no meu caminho, abastecer e continuar o movimento. Ah, aqui não tem gasolina, vou voltar num posto de gasolina mais longe para continuar o movimento. Ah, aqui não tem gasolina, vou voltar aqui para abastecer e continuar meu movimento. Talvez você está ouvindo o Cadu falando isso, o Cadu fazendo essas marcações e pensar assim, nossa, estou entendendo nada que esse cara está falando, gasolina, posto de gasolina, carro, ir para o norte, abastecer. É porque você não tem conhecimento técnico em relação à análise gráfica. Quem é aluno ou quem acompanha o canal está entendendo que ele vai precisar fazer o quê? Pontos de liquidez para ganhar força, para romper essa região aqui acima. E isso é um movimento que o gráfico faz todo dia. Todo dia o gráfico faz isso, todo dia o gráfico é igual. Olha só, o que eu acabei de falar? Chegou nessa região do posto de gasolina, não tinha muita gasolina. O que ele precisa fazer? Ele precisa ir num outro ponto de liquidez para buscar mais gasolina para saber se ele pode continuar a viagem. Porque se ele não encontrar gasolina pelo caminho, ele volta para casa. Tá? Entender essa analogia? Bom, quem é do treinamento está compreendendo, né? Eu faço essas analogias para você compreender o contexto do gráfico. O contexto do gráfico é simples. O nosso codinome, vamos assim dizer, a nossa profissão é chamado de comerciante. Comerciante de ativos. Trader significa comerciante. Então você comercializa ativos na internet. Simples assim. Na internet que eu digo é porque você usa o broker, né? Ligado a uma internet, uma corretora, então você comercializa o ativo. Então, para você operar um suporte e resistência, por exemplo, você viu aqui o Cadu operando essa resistência. Eu tenho que entender toda a dinâmica da tendência para operar o suporte e resistência. Eu tenho que entender o que está acontecendo com a tendência para operar o suporte e resistência. A mesma coisa essa entrada que eu fiz em EURUSD, ó. Eu tive que entender toda a dinâmica da tendência para eu operar esse suporte. Compreendeu? Uma coisa está ligada à outra, então não tem como eu operar uma tendência sem analisar suporte e resistência. Não tem como eu operar um suporte e resistência sem analisar uma tendência. E assim funcionam os gráficos. Compreendeu? Vamos lá? Ó, tá vindo mais abaixo aqui para pegar combustível, como eu falei, mas ele vai vir aqui. Acredito que sim. EURUSD, EURUGBP. O euro JPY nós passamos por ele, né, que estava com muita volatilidade. Vamos ver como que ele está agora. Ó, ainda continua, né, fazendo uma certa volatilidade. Veio fechar esse gap aqui. Tá buscando região aqui em cima. Essa região aqui, ela pode ser rompida. Pode ser rompida por quê?
porque tem pontos mais altos acima. Deixa eu dar uma olhada no gráfico aqui. Compreendi, região. Um ponto muito legal aqui, ó, pelo que eu estou vendo. Não sei nem se ele vai ter força para chegar lá, por causa de outros pontos no caminho aqui. Eu não sei se ele vai ter força para chegar lá. Eu tô com vontade de fazer já uma entrada aqui, ó. Se ele não fizer a movimentação onde eu espero, a gente vai buscar a região mais acima, tá? É a mesma questão da... Ah lá, tá indo buscar a região mais acima. A mesma questão da movimentação que eu falei para você, ó. Ele tá buscando região mais acima. Por que que eu já entrei aqui? Porque aqui tem um fechamento de um gap, ó, nessa região, né? O pensamento que ele poderia já fechar aqui nessa região por causa desse gap. Se ele fechar ali, fechar o gap, ótimo. Por quê? Eu vejo ponto aqui, vejo ponto aqui, vejo esse gap aqui. Para ele fechar esse gap, ele precisava terminar pelo menos aqui embaixo, ó. Se ele deixar ali um martelão de baixa com bastante volume, já dá o que eu preciso, tá? É só isso que eu preciso. Por quê? Porque ele vai ganhar força para talvez buscar liquidez lá em cima. Mas tem um gap ali, tá lá, ó. Entrada linda. Cadu, o que você viu para fazer esse trade aí? Vou falar para você, ó, tem um gap aqui, tá? Tem um gap. O que esse gráfico fez aqui nessa região? Fechou aqui no pavio, fez movimentação para fechar a gap. Quando ele fecha a gap, ele tem outros pontos aqui, ó, que travam esse movimento aqui no gap. O melhor ponto para eu trabalhar uma resistência é este ponto ou este ponto, né? Dentro aqui, ó, de uns traçamentos que eu posso fazer aqui no gráfico, ó. Tá traçado o meu gráfico. Eu já sei onde eu posso buscar região de liquidez, onde eu posso não buscar região de liquidez. Então eu posso trabalhar regiões aqui em cima, posso trabalhar regiões aqui em cima, posso trabalhar regiões aqui embaixo, só que eu preciso aguardar o movimento do preço. Então, eu preciso entender o que essa tendência está fazendo aqui entre os movimentos de suporte e resistência para eu fazer a minha entrada em região. Se eu conseguir entender, aprender como analisar a tendência para operar o suporte e resistência, eu já tenho conhecimento técnico para fazer as minhas entradas assertivas. O que acontece é o seguinte, o que a maioria das pessoas fazem? Eu estou falando até as pessoas que já começaram a aprender, tá? Ou elas olham isso aqui, ó, ou elas ficam olhando isso aqui, ela só olha preço, não olha a causa. Olha só, se eu olhasse só preço, olha, Cadu, você entrou aqui, né? O preço ainda está trabalhando abaixo, interessante. Por que você entrou aqui? Aí a pessoa olha aqui e vai falar assim, poxa, aqui não tem resistência, ó, resistência está aqui, resistência está aqui. Você entrou antes do movimento. Por que você entrou aqui? Eu entrei aqui por causa de um gap e com relações lá no passado. Este gap aqui, ó, este gap. Entrei por causa dele, fechamento de gap em região aqui, ó. Ele veio buscar bem com pavio. Tem região aqui que travou o movimento, travou o movimento. Aí você fala assim para mim, isso aqui é rompimento? Óbvio que não. Isso aqui é rompimento? Óbvio que não. Você percebeu que esse movimento está todo travado nesse gap junto com movimentos lá no passado? O que eu aguardei? Aguardei movimento, aguardei gráfico fazer região, já entendi que eu poderia fazer a minha entrada aqui por estar a favor de um movimento de tendência, onde eu não preciso esperar certos detalhes no gráfico. Mas, para operar essa resistência, eu precisei entender como a tendência funciona. Ah, Cadu, mas eu não venderia ali, eu esperaria um pouco mais. Mas aqui é um falso rompimento, gente, é uma falha. Região, ó. Tudo isso aqui é região de resistência, ó. Tudo isso aqui é região de resistência. Praticamente a entrada foi no meio da região de resistência. Ah, mas eu não entraria, tal. Tudo bem, você perdeu a oportunidade, ó. O que está acontecendo com o gráfico? Continua descendo ou não? Olha lá. Olha aí na sua tela. O Cadu entrou no momento certo ou não? Ah, esse não era o melhor
a melhor região de suporte e resistência para entrar. Não era, mas as tendências assim me mostraram que sim. É aí que está a questão de entender o gráfico, gente. Não fique operando suporte e resistência só olhando suporte e resistência. Por isso que você tem que entender o contexto do gráfico, por isso que você tem que fazer uma leitura do gráfico, por isso que você tem que navegar pelas ondas do gráfico. Por isso que você tem que entender que o carro volta para abastecer para continuar a viagem. Essas analogias, para quem está no treinamento, está acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube, já entende o que eu estou falando. Olha esse movimento lindo, olha esse movimento lindo. O gráfico fala contigo, ele te mostra. Euro GBP, olha que entrada linda. Eu entrei, olha o que aconteceu com o gráfico, continuou caindo. Olha aqui em Euro USD, eu entrei comprado nessa região. Olha que continuou o gráfico, continuou subindo. Essas entradas aqui não são entradas simplesmente só para OB, são entradas para qualquer ativo, para qualquer mercado. Tanto é que eu tenho alunos que vêm para o treinamento e operam outros mercados também, porque a análise gráfica que eu ensino, ela é uma visão Forex com ação binária. Então você consegue operar qualquer mercado, qualquer ativo. Basta você querer, basta pôr o bumbum na cadeira e estudar, basta entender o método passo a passo, o ponto a ponto do gráfico, o que você tem que estudar para saber como analisar um suporte e resistência, saber como analisar uma tendência, saber interpretar o gráfico, saber ler o gráfico, saber operar um padrão de vela, entender o que a tendência está fazendo, identificar o melhor suporte e resistência, ou identificar o suporte e resistência, identificar o que a tendência está fazendo dentro daquele contexto gráfico que eu ensino. Compreendeu? Estamos começando mais um mês de julho, né? Praticamente começou ontem. Se você realmente quer aprender como viver desse mercado, como analisar o gráfico, como saber realmente ser um trader, o treinamento está aí. Vai acelerar os seus conhecimentos. Você viu ali no início a Andréia, eu mostrando os resultados da Andréia, ela falando depois que ela fez uma revisão, nem um loss, uma sequência linda ali, de vários trades positivos, ainda operando em OTC, temidos para muitos. Quantas pessoas você conhece que não consegue ter uma assertividade nem um dia em OTC? Mas, gente, o problema não é o OTC, o problema é de quem aperta o botão. Conhece aquela história que a turma fala assim, aquele carro novo não presta, aquele carro novo não sei o que, aquele carro novo faz isso. Gente, carro novo é carro novo. Você entrou no carro, o cheiro novo é carro novo. Você acha que quem não tá valendo nada é o carro zero ou a pessoa que está atrás do volante? A pessoa que está atrás do volante. Você acha que o problema é o OTC ou a pessoa que está ali apertando o botão? A pessoa que está apertando o botão porque ela não sabe. Mas é mais fácil ela jogar a culpa em coisas ou em outras pessoas do que ela assumir que ela não tem capacidade para isso. Agora, se você realmente quer aprender, quer mudar isso, você olha para o espelho e diz assim, ó, eu posso, eu consigo, eu vou fazer. Então você vai entrar naquele processo que eu sempre falo, né? Você vai entrar no processo onde você vai começar a aprender. Depois você vai para o processo de se desenvolver, que é avançar, para depois você vai ter seus resultados. Ou seja, é um passo a passo, primeiro aprende, se desenvolve, avança e aí tem resultados. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu nunca vi uma criança entrar no parquinho da infância e de repente já prestar vestibular para entrar na faculdade. Não. Quantos anos você fica lá estudando vários assuntos para depois entender e ir para a faculdade? Você conseguiu compreender? E é assim que funciona o gráfico. Você vai olhar o gráfico aqui, vai analisar, vai aprender como eu fiz em Euro USD. Vai chegar em Euro GBP, vai aprender, vai analisar como eu fiz aqui. Olha aqui, ó, onde o carro veio buscar o combustível. Lembra que eu falei para você que ele poderia vir até aqui, ó? Chegou próximo aqui, já pegou combustível e chegou mais um pouquinho aqui. Agora ele vai buscar um pouco mais de combustível e vai seguir caminho para o norte. É assim que faz o gráfico todos os dias. Assim como eu fiz aqui em Euro JPY. O gráfico chegou aqui, fez um movimento de queda, daqui a pouco ele sobe de novo e é por diante. Então, se você realmente quer aprender como faz, quer analisar, quer entender a lógica e a razão do suporte e resistência, da tendência, como é que opera com segurança,
analisando o gráfico, sabendo como operar de forma correta, o treinamento está aí com um preço irrisório, preço de um lanche por mês, onde você tem acesso vitalício e as dúvidas sanadas direto comigo. Você que está por aqui, não saia sem deixar um like, não saia sem se inscrever no canal, não saia sem ativar o sininho de notificações, deixe um comentário após a aula e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Uma ótima semana para nós. Fica com Deus. Fui.